oração, para que estejamos prontos e possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vocês querem que ligue o ventilador, gente? Tá bom? Então tá bom, vamos embora. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Nós estamos falando sobre um coração, uma mentalidade correta, né? Estamos pedindo a Deus para moldar, trabalhar nosso coração, trabalhar a nossa vida, para que tenhamos a mentalidade correta, a mentalidade certa, e assim possamos receber e usufruir das promessas que Deus tem para nós. Amém? O irmão Osmi já orou pelo nosso estudo e nós vamos continuar, né? Nós falamos na semana passada que a pessoa que não está preparada, né, para receber as bênçãos e as promessas do Senhor, são pessoas que são corruptas de entendimento, né, tem um entendimento corrompido, né, está no versículo 5, 1 Timóteo 6,5, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, pode deixar na NVI, não tem problema não, atritos constantes entre aquele que tem a mente corrompida. Então você percebe que muitas pessoas entendem errado 1 Timóteo capítulo 6, falando que Deus é contra a prosperidade, mas o capítulo não está falando sobre isso. O capítulo fala de líderes ali que tinham o evangelho apenas como uma fonte de enriquecer. Então eles usavam o evangelho de modo errado, né? Se você quiser participar da aula anterior, é só ir lá no YouTube, está lá gravado. Eles usavam o evangelho de modo errado, de modo ilícito, a fim de enriquecerem. E aí Paulo está falando que são homens corruptos de entendimento. Lembrando que no contexto Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um líder, era um pastor de uma igreja. Porém, todavia, no entanto, os princípios que Paulo ensina a Timóteo, eles são válidos para a nossa vida também, em todas as áreas. Aqui o contexto é financeiro, mas isso pode ser aplicado, os princípios podem ser aplicados em todas as áreas. E uma vez que nós estamos preparados para recebermos a bênção do Senhor, estamos com o coração preparado, as bênçãos e as promessas do Senhor, elas acontecem, elas se tornam realidade na nossa vida. E falamos também sobre ingratidão, né? Sobre pessoas que não estão contentes. E muitas das vezes as pessoas entendem errado quando Paulo fala no versículo 6, né? A piedade é grande causa de contentamento, ou grande fonte de lucro. E no versículo 8, que diz assim, tendo porém sustento e com que nos cobrir, no caso seria roupas, né? Não é cobertor, é roupa, né? Então, o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Aí tem gente que fala assim, então se eu tiver comida e roupa, tá tudo bem. Aí tu vai morar onde? Debaixo da ponte? Né? Então, Paulo não está falando só comida e roupa. Primeiro, se ele for num lugar itinerante, né, ele está falando, se eu tenho roupa, tenho me alimentar, tenho um lugar para dormir, estou bem. Mas Paulo tinha um ministério itinerante. É óbvio que se você lê toda a palavra, Deus quer que todas as nossas necessidades sejam satisfeitas. Então, nós não temos necessidade só de comida e roupa. Nós temos outras necessidades na nossa vida. Então, a palavra está dizendo o seguinte, ali o princípio é isso. Deus satisfazendo as nossas necessidades, nós devemos estar o quê? Satisfeitos. Na sua versão deve estar contente, né? Qual é a versão que está escrito contente aí? Na sua versão deve estar escrito contente. Estejamos com isso contentes. Na sua tá, né? Sua também? Então a palavra aqui é de gratidão, é satisfação. E aí nós falamos que contentamento é diferente de acomodação. Então tem pessoas que interpretam esse versículo errado. Pastor, mas está falando de satisfação. Sim, mas satisfeito não quer dizer que eu não vou querer mais. Por exemplo,
você está com fome, e aí você foi e jantou, né? Tinha uma janta lá, você comeu e ficou satisfeito, beleza? Isso quer dizer que você nunca mais vai ter fome? Então, satisfação não tem a ver com acomodação. Não preciso mais comer porque eu já estou satisfeito. Não, amanhã você vai sentir fome de novo. Então, satisfação não tem nada a ver com acomodação. Satisfação tem a ver com gratidão a Deus. Então, tem muitas pessoas, muitos crentes, muitas igrejas que ensinam a satisfação ou o contentamento como acomodação. Eu já ouvi gente falar, para que eu vou fazer uma faculdade? Eu vou morrer, Jesus vai voltar? Para que eu vou fazer um curso? Para que eu vou prosperar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu quero ser promovido? Vou morrer mesmo, Jesus vai voltar? E aí eles usam esses tipos de versículos que nós vemos aí para pregar a acomodação, inclusive na aparência. Geralmente quem tem esse tipo de pregação, né, que tem esse tipo de ensino, as igrejas que têm esse tipo de ensino, elas também falam o seguinte: você não pode andar bem arrumado, bem vestido, a mulher não pode se maquiar, não pode passar um perfume, ou seja, porque eles falam que tudo isso aqui é vaidade, vai ficar por aqui, sendo que o sentido da palavra vaidade é passageiro, não tem nada a ver com um batom ou com a maquiagem. A Bíblia fala que é vaidade, aí ela acha que é batom, maquiagem, uma unha, não tem nada a ver, está falando de passageiro, todas essas coisas irão passar. O sentido original da palavra vaidade ali é passageiro, tudo vai passar. Então, a palavra ela não nos orienta à acomodação, mas a palavra nos orienta à gratidão. Então, isso é um resumo do que nós falamos na terça-feira passada. E hoje eu vou mostrar mais uma vez que o sentido do texto não é acomodar, entende? Mas é ser grato e fazer além, ou seja, a gente tem que procurar fazer além. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero ler com vocês alguns pontos. Vamos lá? No versículo 9, é outro ponto que muitas pessoas interpretam de modo errado. Aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas cobiças loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. E aí ele vai dizer o motivo, porque, ou seja, por conta desse desejo nocivo, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E a gente até falou isso aqui, né? Não é o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia deixa bem clara que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. E a gente até falou, né? Tem um ditado que diz que tem gente que por dinheiro vende até a mãe, né? Vende a alma para o diabo. A gente fala esses ditados assim, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que é o amor ao dinheiro. E eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro está no versículo 9, tá? A palavra querer aqui, ó, mas os que querem ser ricos. Aí as pessoas interpretam, tá vendo? Você não pode querer ter dinheiro nessa vida. Não está dizendo isso. Engraçado, né? Eu escuto muita gente falando isso, né? Todo rico é ladrão, os ricos são ladrão, tudo é bandido. Aí eu falo, você quer ganhar 1 milhão agora, 2 milhões de reais agora? Ah, eu quero. Então tu quer ser bandido? Ah, não, mas comigo é diferente. Não, se todo mundo que é milionário é ladrão e eu te dou 2 milhões de reais, tu vai ficar ladrão também. Tá vendo a incoerência? Ah, pastor, então eu não posso querer ter dinheiro? Como é que você vai pagar suas contas, querido? Você está entendendo? A palavra aqui sobre querer é desejar com afeição. O sentido da palavra aqui no seu original é desejar com afeição. O que significa isso? Desejar com todo o teu coração. O versículo 10, ele faz um complemento. Então, o querer aqui não é você desejar ter um bom dinheiro, ter uma vida confortável. O sentido de querer aqui no texto, o próprio Paulo responde no versículo posterior, no versículo 10. Porque é um complemento. Quer ver? Vamos ler de novo, versículo 9. Olha só. Os que querem, ou seja, os que anseiam, inclusive a palavra querer ali tem um sentido também de ansiedade. Sabia disso? Então tem aquela ansiedade, não consegue ter paz, ele anseia, tudo é dinheiro, e aí tem esse sentido de desejar com amor.
desejar com afeição. Então ele está falando o seguinte, olha, os que querem, ou seja, os que desejam, os que têm um coração ansioso para ficar rico, eles caem em tentação. Por quê? Porque eles estão tão focados naquilo que eles perdem o sentido até do que é certo e o que é errado. Ó. Caem em armadilha. Se é armadilha, irmão, você não está vendo. Ou alguém vê a armadilha? Qual o sentido da armadilha? Não é pegar de surpresa? Então ele está falando que pessoas que desejam afetuosamente o dinheiro, elas não percebem algumas armadilhas e caem em armadilha. Quantas pessoas já não tomaram golpe aí com um negócio de ganhar dinheiro fácil? Ó, irmão, tu vai comprar um produto, a famosa pirâmide, né? Tu vai ficar rico rápido, tu bota mais 10 pessoas aqui e depois bota mais 10 e os que botaram mais 10 ganham 10, tu vai ganhar uma porcentagem de todo mundo, a famosa pirâmide, e tu injeta o dinheiro ali porque é dinheiro rápido. Aí daqui a pouco você perde todo o teu dinheiro. Aí tu, caramba, o cara sumiu, a empresa sumiu, acabou a empresa do nada. O que fez essa pessoa perder o dinheiro? Hein? O que fez essa pessoa perder o dinheiro? Aí tu pode falar, né? Foi o cara lá, o faraó lá, o piramideiro que... né, o faraó, o piramideiro que lesou a pessoa. Tá, mas ela foi lesada por quê? Por que ela não percebeu que aquilo ali era um golpe? Foi uma armadilha, por quê? Ela tinha o quê? Amor, afeição, ela queria um negócio rápido e fácil. Então, assim, o desejo ansioso, é isso que está. A Bíblia não está falando que você não pode desejar ter uma boa vida. O próprio Deus foi que abençoou, na época de Abraão, se não era o homem mais rico do seu tempo, era um dos mais ricos do seu tempo, era Abraão. E quem deu essa riqueza a Abraão? O próprio Deus. Isaac, a mesma coisa, Jacó, a mesma coisa. Jacó, ele inclusive ora, fala, Senhor, se tu me deres roupa, pão, lugar para dormir, de tudo que tu me deres, te darei o dízimo. E o que a palavra de Deus diz? Que Jacó enriqueceu muito. Se tornou um dos homens mais ricos que seu sogro. E olha que ele nem pediu a riqueza, a mesma coisa foi Salomão. Ele nem pediu a riqueza, mas Deus o tornou rico. Então você percebe que Deus não tem problema nenhum com riqueza. Agora, as pessoas que têm ansiedade, esse desejo afetuoso pelo dinheiro, ou seja, tem o coração no dinheiro, caem em armadilhas. Desejos descontrolados e que fazem mal, levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ao versículo 10. Pois, ou seja, porque, por causa desse desejo, ou seja, aí ele vai falar, que desejo é esse? O amor ao dinheiro. Então o querer do versículo 9, como eu já falei, você não precisa nem de grego para saber. Se você leu no português, você vai entender. Porque o amor, ou seja, então o querer que ele está falando, não é um querer de querer ter uma boa vida, não é o querer de querer pagar as suas contas em dia, não é o querer de querer botar seus filhos no bom colégio, não é o querer de ter uma boa alimentação, não é o querer de ter uma boa casa para morar, não é esse tipo de querer. O Paulo deixa bem claro, porque o amor ao dinheiro. Então ele deixa bem claro que o querer anterior, os que querem ser ricos, não é os que querem ser ricos do modo correto, é os que querem ser ricos amando o dinheiro, caem de modo nocivo. Entende? Por isso que eu trouxe também para você entender que no próprio grego, a palavra querer no versículo 9 diz desejo afetuoso. Desejar com afeição, querer com afeição. E o que é ter afeição por algo? É o amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E mais uma vez, Paulo vai falar aí no versículo 10, ó. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro. Então, Paulo ainda aprofunda mais. Não somente amam, mas o quê? Cobiçam. Então, o que está movendo o coração da pessoa? Um bom propósito, um propósito correto ou a cobiça? Cobiça. Aqui o versículo está falando sobre dinheiro. Mas quantas pessoas, por exemplo, não amam mais relacionamentos do que o próprio Deus? Que isso, pastor? Geralmente tem homens e mulheres que são loucos por uma pessoa. E essa loucura, ela é exagerada, não é um amor puro e racional, é um amor irracional, né? Se é que a gente pode colocar como amor, né?
Paulo ele expressou amor ao dinheiro, mas seria o quê? Cobiça, desejo com afeição, ele explica ali melhor. Então tem pessoas que cobiçam outras pessoas, ao ponto de tramarem de tal maneira certas situações que conseguem fazer com que o casamento da outra pessoa se destrua para que possa ficar com a mulher ou para que possa ficar com o homem. Acho que você só viu isso em novela, né? Acho que nunca... Quem nunca ouviu uma história disso, que alguém foi lá, tramou, derrubou um casamento para poder ficar com uma pessoa? E ainda é pior quando fala assim, não, porque é o presente de Deus para mim. Eu orei. O desgraçado acabou com um casamento, a desgraçada acabou com um casamento e ainda fala que é o presente de Deus. Você está entendendo que não é só o dinheiro? Satanás ele tem uma arma que é desviar o foco. Então a gente acha que cobiça é só em dinheiro e coisas materiais, mas não. Quantos pastores, infelizmente, já não destruíram outras igrejinhas, outros ministérios, para que o seu ministério fosse maior? Entende? Então, a cobiça ela se espalha em todas as áreas. Ou ninguém nunca conheceu aqui alguém que passou a perna em alguém ou armou para alguém para poder tomar um cargo na empresa? Que a pessoa fosse rebaixada ou até demitida? Essas coisas não acontecem só na novela da Globo não, irmão. Isso aí acontece mesmo de fato. Então você percebe que a pessoa ela ama mais as coisas. Aqui o contexto é o dinheiro, mas a gente está extraindo os princípios. Então as pessoas amam coisas, amam posse, amam o poder, amam a sensação de estar na liderança, amam o ego, amam o status. E por causa disso caem em grandes males, cometem grandes erros. Então o problema não é o dinheiro, mas a cobiça. Olha, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Entende? Quantos homens e mulheres aí não têm problemas de saúde porque não dormiram durante anos, né? Aí tem muito dinheiro, mas não tem saúde para usufruir do dinheiro. Tem muito dinheiro, mas não tem a família para usufruir do dinheiro. Eu quero que Deus te dê muito dinheiro, querido. Se você quiser, recebe em nome de Jesus. Mas eu quero que Deus te dê dinheiro com você com um coração bom. Para que o dinheiro seja uma bênção para a tua família. Para que o teu dinheiro seja uma bênção para esse ministério. Para que o teu dinheiro abençoe aqueles que você ama. Que traga um bom conforto à sua casa. Que o teu dinheiro sirva de instrumento para ajudar os necessitados. E por aí vai. Projetos. O irmão Osmi estava orando aqui. E eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Quantas pessoas aí estão esbanjando dinheiro com besteiras? Eu falei, Senhor, ele falou assim, a fila, né, dos exames. Eu falei, Senhor, se nós tivéssemos dinheiro, pagaríamos o exame. Daria para pagar. Qual é o exame? É X? Toma aqui, vai lá, faz teu exame. É óbvio que a gente não vai resolver o problema do mundo, não tem nem essa pretensão, a gente não resolve o problema do mundo, mas não poderia ajudar a aliviar a dor do outro? Dinheiro serve para isso. Mas você percebe qual é o propósito. O coração não é a cobiça, o coração é motivado por propósitos corretos, propósitos louváveis, propósitos que glorificam o nome do Senhor. Amém? E o interessante aqui é que a palavra, no versículo 10, né? O amor ao dinheiro, e ali ele traduziu por cobiça, né? A palavra aqui no original grego significa entrega, anseio e entrega. Olha só, então a cobiça é a pessoa que se entrega por completo ao dinheiro. E aqui, como eu estou falando, o contexto é dinheiro, mas
Quantas pessoas não se entregam por completo a tantas outras coisas na vida e colocam essas coisas acima de Deus? Então isso é importante, a gente precisa entender que Deus quer trabalhar o nosso coração. Se o nosso coração não for bem trabalhado, as bênçãos e as promessas, elas podem se tornar um grande mal para nós. E nenhum pai quer, ver seu filho enrascado ou passando por grandes dificuldades. Assim Deus também é conosco. E aí ele vai dar as orientações a Timóteo. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Versículo 11. Aí ele vai falar para Timóteo: mas tu, homem de Deus. Eu acho essa expressão muito legal. Ó, homem de Deus. Falando para um jovem, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Aí a pessoa está vendo? Está falando para fugir do dinheiro. Não. Está falando de tudo que ele falou até agora. Soberba, lá no versículo 4, né? Contendas, invejas, porfias, blasfêmias. Aí vem no versículo 8, 9, 10, a cobiça, a concupiscência, o desejo carnal, o amor ao dinheiro, o anseio. Foge dessas coisas. Dessas coisas que ele está falando. E aí ele vai falar, olha a ordem das coisas. Olha a ordem. Primeiro, segue a justiça. Faça o que é correto. Peça a Deus que te dê um coração justo. Segue a justiça, a palavra aqui é busque ser justo. Busque a justiça. Peça a Deus que trabalhe o teu coração para que você tenha um coração justo. A palavra justiça significa aquilo que é correto, aquilo que é certo. Eu não quero dar uma definição de justiça porque a gente poderia entrar aqui em questões até mais profundas, mas de um modo mais simples. O que é justiça, pastor? O que é certo? Ponto. É o que você precisa saber. Deus, me dá um coração justo, que anseia por aquilo que é correto, um coração que deseja pelas coisas corretas. Segue a piedade, e a palavra piedade tem o seu sentido original aqui de devoção a Deus. Piedade não é somente fazer bem ao próximo ou ter misericórdia, mas quando a gente fala fulano é uma pessoa piedosa, é uma pessoa devota a Deus. Então busque a Deus, busque aquilo que é correto, seja devoto a Deus, busque fé, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Seja uma pessoa de amor, paciência e mansidão. Em outras palavras, ele está falando Gálatas capítulo 5. Busque andar pelo Espírito para que o Espírito gere o fruto dele em você. Vê se não é o fruto do Espírito. Mansidão, justiça, bondade, fé, amor, perseverança. Está entendendo? Então ele está falando que essas coisas, elas vêm primeiro que as coisas materiais. Porque, querido, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é piedosa, uma pessoa de fé, uma pessoa amorosa, perseverante, uma pessoa mansa, essa pessoa ela pode ter as bênçãos de Deus na vida dela, porque, por exemplo, como o contexto é dinheiro, ela pode enriquecer. Porque o dinheiro não vai se tornar uma arma na mão dessa pessoa, mas vai se tornar uma ferramenta de bênção. E quando eu falo de arma, eu estou falando do sentido negativo. Porque o dinheiro pode ser uma arma positiva, para defender. A palavra de Deus diz, Salomão em Eclesiastes, ele fala das festas, dos banquetes, ele fala, e o dinheiro a tudo atende. Em outras palavras, ele fala, o dinheiro banca todas essas coisas. Então ele está falando, o dinheiro banca uma boa vida. Então o dinheiro pode ser uma arma no sentido das coisas boas. Porém, eu estou falando o seguinte, uma pessoa que não é justa, se ela tem dinheiro, ela vai usar o dinheiro dela para quê? Para injustiça. É só você olhar os nossos deputados aí, os nossos políticos, que enriquecem tanto às custas do dinheiro público, e ver se eles usam para a justiça. Eu não estou falando da condição dele, eu não estou falando da situação dele, eu não estou falando do salário dele. O salário dele ele faz o que ele quiser. Mas a gente já percebe, sabe, entende que eles fazem
as manobras, tem até verba para comprar terno. Aí quanto é? 30 e poucos mil, só para comprar terno. E isso é todo mês, tá? Não é só no mandato, não. Estou brincando, eu não sei nem o valor, mas tem um valor alto aí que fala que é verba para terno. E aí vai inventando um montão de coisa, e vai entrando dinheiro, um dinheiro que é do povo, que era para ser investido na saúde pública, na educação, na segurança do nosso povo, mas eles não são justos, não são piedosos, não são pessoas de fé, não são amorosos, não são perseverantes, não são pessoas de mansidão, não são pessoas que andam pelo Espírito, não são pessoas que têm um coração tratado. E aí o que acontece? O dinheiro se torna uma ferramenta do mal, da injustiça. Eu não quero aqui entrar no mérito de governo A, de governo de B, C ou D, mas uma das coisas que nós mais ouvimos do governo passado é que o antigo presidente era um genocida. Aí eu falei assim, uma pessoa chegou e falou assim, fulano era o genocida, o ex-presidente Bolsonaro era um genocida. Eu falei, tá, em 12 anos de governo de PT, quanto que foi roubado da saúde? Só no governo Dilma, quanto que foi roubado? Não estou nem falando de Lula, vamos falar de Dilma. Não quero nem entrar no FHC, não estou nem falando do PT em si, estou falando dos outros. Quanto foi roubado da saúde? Ah, não, mas não é bem assim, por causa da vacina. Eu falei, não, só me diz quanto que foi roubado. Milhões, milhões e milhões. Se não me falha a memória, 200 milhões só no governo Dilma. Desvio da saúde. Aí eu pergunto, quantas pessoas morreram pela falta desse dinheiro, porque não tinha esse dinheiro investido na sociedade, nas pessoas, na população, porque não compraram os remédios, porque não fizeram os hospitais. Quantas pessoas morreram? Quantos milhões de pessoas morreram por causa da injustiça e da corrupção só na saúde? Eu não vou nem falar da área da segurança. Se isso para você não for genocídio, eu não sei o que é, irmão. É por quê? Porque morreu todo mundo de uma vez só? Qual é a diferença? Se morrer aos poucos, morreu aos poucos pode. Todos esses governantes vão dar conta diante de Deus por cada alma que morreu no meio do corredor do hospital, porque não tinha um tratamento, não tinha um remédio, não tinha um médico. Não é só eles não, os médicos que ganham e não aparecem. A gente só fala dos políticos, mas e os médicos corruptos, que têm 4, 5, 6 matrículas, estão inscritos em 6 hospitais, só vai em um e olhe lá. Atendimento começa às 8, o cara chega às 11 e sai meio-dia. Você nunca viu isso não acontecer, né? Essas coisas não acontecem aqui não, acho que é só na Suíça que acontece, ou em Caxias, né? Tá bom. Irmãos, injustiça. Quantos professores, não vou nem, agora vamos para a área da educação. O nosso povo, e quantos professores também que recebem, tem matrículas em 2, 3, 4 colégios, nem aparece para dar aula, ou então se aparece dar uma aula porcaria. Mas os alunos, eu sei também que tem a parte dos alunos. Mas se você está recebendo para estar lá, por que você não está? É isso que eu estou querendo dizer. Corações injustos, quando pegam poder, quando pegam recursos que poderiam fazer diferença. Não vou nem falar de pastor, né? Tem um montão aí também. Que utiliza dos dízimos e das ofertas do povo de Deus. Cantores gospel, para fazer fama própria. O próprio nome. E enriquecem. Se a igreja é rica, é óbvio que o seu pastor vai ter uma boa condição, é óbvio, isso aí eu não estou dizendo desse mérito, mas eu estou falando que o foco não é o reino, o foco é criar os próprios impérios. Os próprios impérios. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, dos nossos pastores, das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade. Porque o que a gente está vendo acontecer na nossa localidade é fruto de corrupção. De um poder público que é isento, ausente. Então você percebe que a palavra de Deus, ela nunca fala das coisas externas. O próprio Jesus disse, chegaram lá, seus discípulos, eles estão comendo milho e não lavam as mãos. E Jesus falou bem claro, né? O autor depois deu uma amenizada, mas ele falou, o que entra vai sair. Que entra pela boca vai sair, filhão. Eu imagino Jesus mandando na lata, né? O cara que escreveu, com certeza ele deu uma amenizada. Mas eu imagino Jesus falando, filho, tu vai botar isso para fora daqui a pouquinho. Mas o que contamina o homem não são as coisas externas. O que contamina o homem é o que sai de dentro dele, porque já está dentro dele. Então não é o dinheiro que vai corromper a pessoa já é corrompida. O dinheiro mudou fulano. Não, fulano já era ruim. Ele já era corrompido. O dinheiro só deu a oportunidade dele mostrar quem ele é, né? Só isso. Porque antes, né? Como é que vai tirar onda aqui, cincão? R$5, ó. Cincão aqui. Pagar rodizião para você. Minha bicicleta. Não vai tirar onda, né? Aí quando ele pode morar na casa melhor, aí a igrejinha já não serve mais, porque só congrega em outras igrejas maiores, que tem pessoas de posse. Nada contra essas igrejas, elas não são culpadas. Eu estou falando do coração das pessoas, que são assim. Entende, irmão? Então o que a Bíblia está focando é o quê? É no coração. Como está o teu coração? Por isso ele fala para Timóteo, Timóteo, essas coisas são secundárias, Timóteo. O que é importante nessa vida? É a justiça, é a piedade, é a fé, o amor, é a perseverança, é a mansidão. Segue essas coisas, homem de Deus. Porque se você for assim, quando tiver o dinheiro vai ser uma bênção. E eu vou mostrar, vamos embora. E aí no versículo 12 ele diz assim, olha, milita a boa milícia da fé, ou seja, luta o bom combate da fé. Tome a posse das coisas que vivifica e de Cristo Jesus. Eu achei interessante que ele fala assim, na tua versão deve estar assim, toma posse, ali botou, tome posse da vida eterna. Mas o sentido melhor aqui é tomar posse das coisas que vivificam. Quem está assim? Ele está falando das coisas do reino, das coisas que trazem vida. E ele está dizendo o seguinte, toma posse de Cristo Jesus. Como é que eu vou tomar posse de Jesus? É Ele que me tem, como é que eu vou ter? Né? O que ele está falando é disso, é no sentido de reconheça que a vida que você está buscando nas outras coisas está em Cristo. E quantas pessoas estão buscando alegria em outras coisas? A alegria está em Cristo. Ele falou, cara, tu já tem tudo dentro de você, você só precisa tomar posse. E tomar posse não é chegar lá e falar, é meu, mas é no sentido de entender que Cristo já fez as coisas por você. Deixa aberto aí, abre aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vocês estão entendendo a mensagem, querido? Mensagem não, é estudo, né? Se tiver pergunta, pode fazer. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Aí alguém, como eu sempre falo, pode alegar, mas são bênçãos espirituais. Mas as coisas visíveis, elas são feitas daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Nós cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de sorte que as coisas que nós vemos foram feitas das coisas que nós não vemos. Então tudo que é visível é feito daquilo que é invisível. Ou seja, tudo que é natural é feito do espiritual. Então todas as bênçãos que você quer já foram dadas a você. Elas só estão nas regiões celestes esperando se manifestar. Mas por que muitas das vezes não manifesta? Porque nós não tomamos posse. Volte lá. 1 Timóteo 6, e é o que ele está falando, toma posse do reino,
O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Eu tenho tido experiências. Uma pessoa hoje me perguntou, né, como é que estava o José, né? Aí eu falei com a pessoa, e depois ela falou assim, você está precisando de alguma coisa? Precisa de algo? Aí eu falei, Deus tem suprido milagrosamente. E é isso, eu tenho vivido isso. Eu falei, eu acho que foi no curso de casados, e falei, eu acho que no GV de homens, no último GV, e estou falando mais uma vez. Eu falo com vocês, quando aparece uma crise, eu boto lá, sento lá no escritório, boto assim em cima da mesa, botar em cima da mesa é modo de dizer, né? E falo, Deus, olha, eu preciso que o Senhor supra aqui. E eu falo, não, Deus vai suprir, fica tranquilo, isso vai aparecer. Irmão, aparece, vem de não sei da onde, vem de não sei da onde. Deus supre, Deus abre portas, Deus move corações. Deus move corações. E às vezes eu estou lá, eu falo, caramba, como é que eu vou pagar esse negócio? Eu falo, não, Senhor, Tu vai suprir. Supre, Senhor, faz o Teu querer. Eu confio, eu sei que o Senhor vai suprir, o Senhor não vai me deixar na mão. Daqui a pouco eu faço essa oração, e daqui a pouco 1 dia, 2 dias depois acontece. Às vezes no mesmo dia. Deus supre. Deus supre. Irmãos, a gente precisa entender isso. Tomar posse do reino, porque o reino de Deus é paz. Então essas coisas externas não podem roubar a nossa paz, mas elas roubam, elas nos tentam. Eu também sou ser humano e sou tentado a ficar sem paz de vez em quando. Você está entendendo? Só que a gente não pode permitir que a nossa paz seja roubada, que a nossa confiança seja roubada, que a nossa fé seja roubada. Por isso Paulo fala para ele, cara, milita bom combate, faz isso, toma posse do reino, das coisas que dão vida, toma posse das bênçãos, toma posse de Cristo. E aí ele vai começar a falar de Jesus. Diante de Pôncio Pilatos, ele deu boa confissão e bom testemunho. E eu falo para você que você deva guardar esse mandamento sem mácula e repreensão, né? Ele está falando assim, é um mandamento puro que eu estou te ensinando, é coisa pura, não estou te ensinando coisas erradas. Ou seja, se você praticar o que eu estou te ensinando, não tem repreensão para você. Por quê, pastor? Porque é o fruto do Espírito, irmão. Está lá em Gálatas, ele fala que contra o fruto do Espírito não há lei. Contra essas coisas não existe lei. Não, tu está amando demais, para de amar um pouquinho aí. Você está muito generoso. Não, deixa ele ser generoso. Tu já ouviu alguém fazer isso? Rapaz, tu está fazendo muito bem para os outros. Está na hora de parar um pouco, né? Vamos mudar isso aí, vamos virar uma pessoa ruim, né? Alguém já viu isso? Ninguém vê, por isso que ele está falando, não há lei. Não há lei. Ó, você está muito bonito, cuidando bom. Ó, tu está cuidando do seu corpo, está cuidando da sua aparência. Você está uma pessoa muito bonita. Está errado isso. Tu não vê isso. Não há lei contra as coisas boas. Compreende? Amém? Então ele está falando a mesma coisa, irrepreensível é isso. Ele está falando que o que ele está ensinando a Timóteo pode praticar com força, né? E aí ele está falando assim, ó, eu mando-te, versículo 13, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, né? E de Cristo, não, já li isso aqui, né? Oi? 14, né? Perdão, é verdade. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está falando de Deus, dele mesmo, né? Que vai voltar e nele, né, será revelado 100% de Deus, aquele que ele só tem a imortalidade, habita na luz que nenhum homem pode entrar, né? Inacessível é que não tem acesso, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ou seja, nenhum ser humano viu a Deus, ninguém viu a Deus, a qual seja a honra e poder para todos sempre. Amém. Né? E agora eu li aqui o versículo 13, né? Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem de Cristo Jesus. No versículo 13, né, que eu falei da boa confissão, não, já li isso aqui, tá? Vamos lá, versículo 17.
Diz assim, ó: manda os ricos desse mundo que vendam tudo e fiquem pobres. Ué, só na minha que está assim? Está vendo que ele não é contra a riqueza? Mas ele vai falar para aplicar os ensinamentos também na riqueza. Olha só, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam o quê? Arrogantes. Que não ponham, olha só, a sua esperança, o seu coração, a sua fé na incerteza da riqueza. Por isso que ele está falando, nós não podemos amar as riquezas porque elas são incertas. Eu brinquei com vocês aqui, eu acho que foi semana passada, né, ou foi na terça-feira passada, que eu falei, você tem o dinheiro. Aí tu fala, não, é meu dinheiro. É óbvio que é só uma expressão. Aí você fala assim, não, meu dinheiro. Aí eu falei, é seu mesmo, é meu dinheiro. Daqui a pouco você vai ter que dar ele para Light, porque você tem que pagar a luz. É ou não é? Mas não era seu? Aí eu falei, ninguém é dono do dinheiro. O dinheiro é como um rio, ele flui, ele vai trocando. Se você souber trocar, aí eu estou falando, tem pessoas que têm maior entendimento e sabedoria para trocar dinheiro, que aí da maneira como ele troca, ele faz mais dinheiro. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo simples. Pega R$10, você vai lá e compra uma caixa de doce de R$10. E aí com essa caixa de doce você faz 30. É só um exemplo. Então você já trocou. Então com 10 você fez 30. Pegou mais 10, ficou 20 de lucro e está com 20 ali na mão. Então, conta rápida, né? Nem tudo é lucro, mas é só para você entender. E multiplicou. Conseguiu entender? E você trocou. E existem várias maneiras de você multiplicar o seu dinheiro. Depois, mais para frente, a gente pode falar sobre isso, sobre os princípios. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ninguém é dono. E a gente não pode falar isso, porque as riquezas elas são incertas. Aquele empresário, né, o Flávio Augusto, ele sempre fala o seguinte, ele é dono da página Geração de Valor, né, do meusucesso.com, era dono da WhatsApp, do curso de inglês, foi dono do Orlando City, um time de futebol lá nos Estados Unidos. E ele sempre fala o seguinte, olha, o cara segundo a revista Forbes, ele é bilionário. Ou seja, já passou da marca de R$1 bilhão. Aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, estabilidade não existe. Aí como é que pode um cara que é bilionário falar assim, olha, esse negócio de estabilidade não existe? E a gente só fala assim, não quero ter meu emprego, meu dinheirinho, para eu ter uma estabilidade financeira. Ele fala, não existe. O cara é bilionário, irmão, a gente tem que ouvir ele de alguma maneira em relação a dinheiro. Não é à toa que o cara chegou lá. E ele fala, estabilidade financeira não existe. Aí tu fala, não é possível que um cara bilionário fale um negócio desse. Mas é. Irmão, o nosso gasto é X, o dele também é se ele é bilionário, os gastos mensais dele também é nessa faixa. Ou tu imagina quanto que deve ser para manter um iate, um jato, uma mansão em Orlando? É o quê? R$10 mil? Você está entendendo? É isso que ele está falando. Porque uma hora, uma enfermidade pode acometer. Eu lembro também de um camarada que dá instruções financeiras, e aí ele falou o seguinte, estava numa discussão sobre plano de saúde, não é um mérito, eu só vou pegar o que aconteceu para vocês entenderem que realmente a estabilidade não existe. E ele na época era do Exército, ele foi para uma manobra do Exército, e o Exército separou, acho que 1 milhão, 1,5 milhão, para aquele evento, aquela manobra. Aí no primeiro dia ou no segundo dia do evento, né, lá do Exército, alguém lá passou mal, e todo esse 1,5 milhão que era destinado à saúde da tropa foi só com uma pessoa, com gastos de saúde, helicóptero, UTI, não sei o que, tal. Todo esse 1,5 milhão foi gasto com uma pessoa só, que era um dinheiro que era para toda a tropa, para manter ele lá
na recuperação, manter ele vivo. Aí tu vê como é que 1,5 milhão foi embora assim, ó. É isso que Paulo está dizendo. Não coloque a esperança na incerteza das riquezas, porque uma hora tem, na outra hora pode não ter. Entende? Ele está falando o seguinte, ele está dizendo para os ricos, olha, não deixe de ser rico. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o coração de vocês não pode estar errado. Então não coloque o coração, não seja arrogante, não ache que você é melhor que A, B, C ou D, porque A, B, C ou D tem menos dinheiro que você. Então ele está falando sobre isso. E tem gente, querido, que não precisa ser rico para ser arrogante não, tá? Eu vou te falar, eu acho que eu conheço mais pobre arrogante do que rico. Eu conheço algumas pessoas ricas, eu vou te falar. Pelo menos os que eu conheço, nenhum é arrogante. Agora, pobre arrogante eu conheço uns montes. Eu poderia citar vários aqui. Você deve conhecer algum pobre arrogante, né? É ou não? Se eu não conhece, talvez seja você, será? Então assim, é ou não é, irmão? Não porque o Celtinha do outro é mais bonito do que o meu Celta tem roda 17, meu Celta. E o cara é arrogante porque comprou um Celta. Né? Você já viu pessoas sendo arrogantes por muito menos. Eu lembro de um pastor que ele estava pregando, né, quando a gente fazia a conferência, ele falou assim, gente, ele foi falar sobre inveja, né? Ele falou assim, você precisa entender que ninguém tem inveja de você. As pessoas têm inveja do que você tem. Entende? As pessoas não têm inveja de você, da sua pessoa, ela tem inveja do que você tem, da sua casa, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu emprego, das coisas que você possui, né, que você tem, é que as pessoas têm inveja, não é de você em si. Aí o pastor estava, aí um engraçadinho levantou, não, que ele falou assim, só tem uma maneira de você, porque às vezes as pessoas oram assim, né, Senhor, afaste de mim os invejosos, afasta de mim o invejoso, Senhor, aqueles que ficam botando o olho grande, olho gordo. Aí ele falou assim, só tem uma maneira de Deus afastar os invejosos de você. É tirando tudo que você tem. Porque se você perder tudo, ele não vai ter mais inveja de você. Tá vendo aí como é que a gente às vezes ora errado? Afasta de mim os invejosos. Aí Deus te mantém lá embaixo para ninguém te sentir inveja de você. Então aí ele falou que o engraçadinho levantou e falou assim, pastor, e se for morar embaixo da ponte? Aí ninguém vai ter inveja, né? Perde tudo, vai morar embaixo da ponte. Aí o engraçadinho falou assim, não, mas tem alguém que vai ter inveja daquele que mora debaixo da ponte. Aí o pastor, como é que é? Alguém vai ter inveja de alguém que mora embaixo da ponte? Ele é aquele que mora embaixo do viaduto. Aí ele falou, sua anta. Até assim, ele tem inveja da ponte, não é do cara. Até se isso fosse possível, ele está tendo inveja da ponte, não é da pessoa. Então, entende? Para você ver que o problema nunca são nas coisas, o problema é no coração do ser humano. É o coração do ser humano. E aí, olha só, ele fala assim, agora coloque o coração em quem? Em Deus. E aí esse versículo ele vai nos revelar algumas coisas a respeito de Deus e o que Deus pensa das riquezas. Primeiro, Ele provê tudo de modo rico. A palavra ali é abundante. Então Paulo já deixa bem claro, Deus não tem problema nenhum com alguém que é rico ou tem coisas em abundância. Porque Ele provê todas as coisas. Primeiro, todas as coisas, Ele provê.
Então ele está dizendo o seguinte: nós precisamos entender que a fonte de todas as coisas é Deus. Teu patrão é usado por Deus, a porta se abriu porque Deus abriu. Ah, mas fui eu que levantei e trabalhei. Você levantou porque Deus te deu fôlego de vida, porque você não poderia não ter levantado. Ou poderia ter acordado enfermo e não ter saúde para trabalhar. A fonte de todas as coisas é Deus. Então ele está falando, fale para os ricos que a fonte da riqueza é Deus. Como assim, pastor, fonte da riqueza? Porque é Ele que provê tudo ricamente, abundantemente. E o que eu acho mais legal, que quebra logo toda essa teologia da pobreza, que o pessoal fala muito da teologia da prosperidade, mas ninguém bate na teologia da miséria. Porque tem a teologia da pobreza e da miséria também, que diz assim, ó, para nossa o quê? Satisfação. Isso que eu acho interessante. No versículo 17, talvez na tua versão vai estar assim, para delas gozarmos. A palavra aqui é para o nosso bem-estar e prazer. Prazer, meu irmão. Não está falando. O interessante é que Paulo não faz questão de espiritualizar o negócio. Não, Deus vai te enriquecer abundantemente para você matar a fome das criancinhas, ou para você enviar missionários. Não, ele está falando o seguinte, é para o teu prazer. Então ele está deixando bem claro que Deus não tem problema nenhum em prosperar e abençoar financeiramente alguém. Que Ele quer ver você feliz. Eu esqueci qual é o salmo agora, eu não anotei porque eu não ia falar sobre isso, mas me veio agora na cabeça. Depois tu procura aí ver se não é o Salmo 103. Deve ser o versículo 5, que diz que Deus nos dá bênçãos materiais de modo que a nossa juventude, que a nossa vida se renova. Se não me falha a memória, é o Salmo 103, versículo 5. Deixa eu ver aqui. É? Coloca aí. Olha lá. Ele enche de bens a sua existência, bens materiais, de modo que a sua juventude se renova. Então ele está falando que o propósito das riquezas e das bênçãos materiais é renovar a nossa alma, é renovar a nossa juventude, é nos fazer ficarmos felizes e alegres. É ou não é? Quem aqui tem alguma conta para pagar? Ninguém, né? Achei que era só eu. Aí de repente alguém chega e te dá uma bênção, um dinheiro extra para você pagar essa conta. Você vai ficar triste, né? Pô, sacanagem, vou ter que pagar a conta. Eu queria continuar devendo, pô. Dever é que é bom. Nubank que espere 5 anos aí, passa rápido. É assim? Tu fica feliz, graças a Deus, vou pagar a conta. E aí você estava triste antes por não ter o dinheiro, alguém te abençoou, agora você está feliz, é ou não é? Sim ou não, irmão? É isso que ele está falando, os bens materiais trazem essa alegria. E eu vou te falar, não sei se vocês são assim, mas mais do que eu ser abençoado, eu fico muito feliz quando eu consigo abençoar alguém. Cara, quando eu vejo a alegria, eu não estou falando, vamos tirar a espiritualidade, porque o que Paulo colocou lá, coloca aí. Já estou encerrando. 1 Timóteo 6,17. Ele não está falando de coisas espirituais, ele falou bem claro. Deus provê tudo de modo rico para nossa satisfação. Então, estou falando de coisas materiais. Você já presenteou alguém assim e ficou muito feliz? Caramba, comprei aquela roupa que a fulana queria, dei de presente para ela, que felicidade. Comprei o presente que o meu filho queria. Caramba, fui não sei aonde, viajei, lembrei do fulano, né? Aquelas camisetas, né? Fui em Cabo Frio e lembrei de você. Aí você traz o presente e a pessoa, pô, muito obrigado, você lembrou de mim e tal. Aí tu fica, caramba, né? Quando você está com dinheiro então, né? Que você vai e traz presente para a família toda, lembrancinha para todo mundo, né? Aí o menorzinho só ganha chocolate. Não, toma chocolate aí. Então assim, eu não sei vocês, mas dar presentes é muito bom. Então ele está falando que um dos propósitos da riqueza e dos bens materiais é a nossa satisfação. E aí eu estou falando
bens materiais de um modo geral, das coisas materiais, as coisas que existem nessa vida. A gente poderia estar aqui reclamando, né, porque nessa altura do ano passado a gente estava aqui num calor desgraçado. Hoje tem um ar para nossa satisfação. E nós agradecemos a Deus porque Ele proveu para nós. Senhor, envia mais uns 2 aí para poder ficar completo o negócio aqui. Então assim, aí vai ter que vir de casaco para a igreja. Então assim, é para nossa satisfação. E ele está falando que Deus não tem problema com isso. Olha, é Deus que provê tudo, é Deus que provê de modo abundante, é Deus que te dá essas coisas para te fazer feliz e para te ver feliz. Somente isso. Mais nada. E eu acho legal de Paulo que ele não faz questão de espiritualizar nada. E aí depois ele fala, a partir do momento que você entende que você tem Deus como provedor, que você pode tomar posse do reino, das bênçãos que Deus tem para você, que Ele pode prover de modo rico e abundante na sua vida, e que Ele quer te fazer feliz, aí você vai para a segunda etapa, versículo 18. Fale para eles, ou seja, para os ricos, que pratiquem o bem. Lembra da justiça que nós falamos? Alguém que é justo e rico, ele vai praticar o bem. Que pratique o bem. Que não sejam ricos somente em dinheiro, mas também que sejam ricos em boas obras. Que sejam pessoas o quê? Generosas. Talvez na sua... E prontos a repartir. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, comunicáveis. Né? Que a palavra comunicável aqui é um português antigo, mas o sentido aqui é repartir, e no sentido espiritual, aqui sim é dízimos e ofertas. Pastor, da onde você tirou isso? Você está inventando, pastor, porque o Novo Testamento não fala. Não, é a mesma palavra que Paulo fala, que quando ele foi fazer a obra missionária, está lá escrito em Filipenses capítulo 4. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, deixa marcado aí que eu não vou inventar nada na minha cabeça. Filipenses capítulo 4, no versículo 15. Olha só. Vocês bem sabem, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, ou seja, quando eu comecei o meu ministério no Evangelho, e eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, ele usa a mesma palavra, no respeito a dar e receber, senão somente vocês. Comunicou comigo. É a mesma palavra, comunicar. Olha a NVI como é que coloca. Quando você sabe, Filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha a NVT. Como vocês sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei o Evangelho, as boas novas, pela primeira vez, depois segui viagem saindo para a Macedônia. Nenhuma igreja fez isso. Agora volte lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Sejam comunicáveis. Bota lá, prontos a repartir, comunicáveis. Então ali isso tem a ver com o sentido religioso, dízimos e ofertas. Se eles são ricos, eles têm que fazer o bem, ser ricos em boas obras, generosos e também prontos a repartir, comunicáveis. Ou seja, teu dinheiro precisa financiar a obra de Deus. Precisa financiar o Evangelho, dízimos e ofertas. Entende? E aí ele fala isso. A pessoa que é generosa, ela vai ser generosa nas suas contribuições também. E é a mesma palavra, comunicáveis, que significa isso, justamente, investir no Evangelho. É a mesma palavra que Paulo usou. Quando eu saí para pregar, ninguém me ajudou financeiramente, somente vocês. Então, olha só, e talvez você tenha se perguntado, pastor, tem um versículo lá em Mateus, que diz que a gente não pode ajuntar tesouros na terra, mas a gente tem que ajuntar tesouro no céu. Eu vou te mostrar como é que ajunta tesouro no céu. Não é abrindo mão de tudo aqui na terra. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado. Porque Paulo agora vai te ensinar. Ele fala, olha, falem para os ricos.
Volte aí no 17, por favor. Olha só, vamos lá, acompanhe comigo. Manda os ricos desse mundo. Pode deixar na CF. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas coloque a esperança no Deus vivo, que de modo abundante nos dá todas as coisas para delas gozarmos, ou seja, para nosso prazer e satisfação. Versículo 18, olha. Diga que os ricos façam o bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, ou seja, invistam no evangelho e no reino. Agora olha só, olha que legal. Olha o versículo 19. Que entesourem para si. Então eles estão juntando tesouros. Aonde? Um bom fundamento para que possam se apoderar do quê? É assim que se junta tesouro no céu. Como se junta tesouro no céu, pastor? Versículo 18. Faça o bem, enriqueça de boas obras, seja generoso e invista no evangelho. É assim que se junta tesouro do céu. Ele está falando o seguinte: se o teu coração é mau, você vai juntar somente para você. Você entende que o problema de Mateus 6 não é juntar? Você entende que o problema não é ter muito? O próprio Deus fala do coração. Mateus capítulo 6 está falando: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele está falando: se a tua mentalidade, teu coração for um coração bondoso, você vai lidar com o dinheiro da maneira correta. Agora, se os teus olhos forem trevas, forem maus, quão grande trevas serão? Porque não se pode servir a dois senhores. Porque se você tem um olhar bom, o teu dinheiro vai servir o reino. O teu dinheiro vai ser para fazer o bem, para fazer boas obras, para a generosidade e para o reino. E para você, para a sua satisfação também. Agora, se o teu olhar for mau, estou falando de Mateus capítulo 6, Paulo só está explicando. Eu sempre falo, Paulo não inventou nada, ele explica o que Jesus já falou. Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? Porque você vai servir a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Então, ao invés de o dinheiro ser o teu servo, você vai servir ao dinheiro. E aí o coração da pessoa ruim, ela começa a servir as coisas. Coloque no versículo 19, na NVI. Dessa forma acumularão um tesouro para si mesmo, que é um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Coloca na NVT, por favor. Desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a vida eterna. Então ele não está falando que as boas obras, essa versão está melhor, está bem explicando. Ele não está falando que as boas obras vai garantir a vida eterna e você vai ganhar a vida eterna porque você foi bonzinho, generoso e investiu na igreja. Não, ele está falando o seguinte: você vai experimentar a vida eterna, porque isso mostra que você é um salvo. Porque o teu coração não está nas riquezas, mas o teu coração está em Deus, que tudo provê de modo abundante para o nosso prazer, para enriquecermos em boas obras, para ajudarmos aqueles que precisam, para sermos generosos e para investirmos no reino. É para isso que servem as coisas materiais, irmão. Pastor, você falou de dinheiro o tempo todo. Claro, o contexto aqui é o dinheiro. Mas o princípio se estabelece em tudo. Teu casamento tem que ser prazeroso para vocês. Sua família tem que ser um lugar de prazer. Sua família não pode ser um lugar que você não queira estar. Você tem que chegar em casa e querer estar na tua casa. Prazer. Quem gera esse bem-estar na nossa casa? É Deus, tratando a nossa vida. A nossa família deve fazer o bem. A nossa família deve ser um reflexo do amor de Deus para a sociedade. A nossa família deve servir aos irmãos na igreja. Está vendo que não é só o dinheiro? O princípio se estabelece em tudo. Você tem um dom, você tem um talento. Então, o seu talento te satisfaz. Eu amo pregar. Irmão, como eu amo. A Sueli, às vezes o pessoal vai fazer umas visitas lá em casa, né? José e Ana, então já
Já viram isso várias vezes acontecer. Fiquem à vontade, o dia que quiserem ir, tá? Só marcar com a Suelen, porque ela vai dizer não. Então, tô brincando. Mas quem já foi lá sabe. Aí a gente começa a bater um papo, daqui a pouco entra um assunto de Bíblia. Aí a Sueli fala: gente, corta o assunto, que senão ele não vai parar, ele vai querer, vai puxar, e vai puxar outro. Minha sogra, às vezes ela começa um assunto no almoço: o que você acha disso? Me explica isso. Aí eu começo, ela isso, aí Maria, às vezes eu estou lá, na hora de dormir, ela, pai, isso, aí eu começo, ela, isso, eu falo, filha, vai dormir, porque senão eu vou. Aí, Suelen, você tem que parar de ficar dando essas aulas na hora de dormir, senão a menina não vai dormir. Aí ela fala, não, mas é porque eu gosto de eu ficar ouvindo. Ainda bem que tem gente que gosta de me ouvir, né? Imagina. Nem todo mundo gosta de me ouvir. Então, assim, é algo que eu gosto. Então, o dom é para o meu prazer também. Uma pessoa que tem um dom de cozinhar, ela não cozinha só pelo outro, para alimentar o outro. Ela faz aquilo ali porque ela também se sente bem fazendo aquela comida. É ou não é? Depois também para alegrar o outro, né? Quando ela faz a comida e alguém fala, poxa, ficou uma delícia, né? Se vocês querem que eu alegre o coração de vocês, vocês podem fazer umas receitas lá para casa. Fique à vontade, eu vou alegrar o coração de vocês. Vou falar assim, ficou muito bom. Tá bom? Brincadeira. Então assim, mas é verdade, tá? Então assim, as pessoas, elas recebem. A pessoa que tem um dom, ela não faz só pelo dinheiro, ela faz também pelo prazer. Ela faz pela alegria. Então, olha só, Deus te deu um dom que é abundante em você, por isso que você consegue fazer isso melhor e mais do que os outros, para o teu prazer. E com esse dom você pode fazer o bem, você pode expressar a sua generosidade, o seu amor e servir a sua igreja, servir a sua família e seus irmãos. Você está vendo que o princípio vale para tudo? O princípio vale para tudo. E tudo vai se resumir em glorificar o nome de Deus e servir aqueles que nós amamos. Então eu espero que essa mensagem tenha aberto um pouco o teu entendimento, para que você comece a se preparar para as coisas boas que Deus vai colocar nas tuas mãos, para as promessas. Não permita que a promessa seja um instrumento de morte, mas que a promessa seja um instrumento de vida. Que a promessa de Deus, quando chegar, que ela te traga muita alegria, que traga alegria para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para os teus filhos. Que a promessa de Deus traga vida para você, renove a sua juventude, como diz a palavra, que você se sinta leve, alegre, esperançoso de novo, mas também compartilha dessa alegria. Faça o bem, compartilhe com alguém essa alegria. Foi abençoado, compartilhe essa bênção. Abençoe. Foi abençoado, divida dessa bênção. Compartilha, sirva ao reino, sirva a Deus com essa bênção. Ah, pastor, a minha bênção não é material, mas quando você testemunha, você alimenta a fé de alguém. Não tem como eu compartilhar porque não é material, não é dinheiro, não é nada. Como não? Se você compartilhar essa história vai alimentar a fé de alguém. Vai trazer esperança a alguém que está chorando. Então, que a gente tenha esse coração. Porque se a gente tiver o coração na justiça, na fé, no amor, na mansidão, na paciência, essas coisas são irrepreensíveis, não tem lei contra elas. Dinheiro nenhum vai corromper a gente. Nada material vai corromper a gente. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero ter trazido clareza ao seu entendimento nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos trazer diante de Deus os dízimos e as ofertas. Você que nos acompanha em casa pelo YouTube, ao vivo ou gravado, né? Se você desejar contribuir com o nosso ministério, o Pix é o e-mail semearnarede@gmail.com, semearnarede@gmail.com. Qualquer valor será bem-vindo. Vocês aqui na igreja que desejam contribuir, ofertar, dizimar, é só levantar uma das suas mãos, e o irmão vai estar levando para você o envelope, você pode
contribuir com o seu dízimo e sua oferta. Lembrando, queridos, que domingo agora é a ceia do Senhor, amém? Então não falte, domingo agora é a ceia do Senhor. E eu peço aqui, Augusto e Ana Flávia, Humberto e Tânia, que assim que acabar, fica aqui rapidinho que eu quero dar uma palavra com vocês, bem rápido, tá bom? Que Deus te abençoe, te prospere de modo abundante, te traga vida, paz e saúde. Que o Senhor Jesus supra todas as suas necessidades e te conceda um coração correto, um coração obediente e puro diante dele. No momento que estamos indo para casa, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de toda e qualquer forma de mal, que estejamos invisíveis aos nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o irmão que está do seu lado, e assim encerramos e você pode ofertar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Um dia cairá ao chão. Sejas o primeiro.